Assim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Saudade que eu tava desse lugar, de ver essas pessoas bonitas. Mesmo que um número reduzido é bem especial para mim estar voltando para cá depois de mais de 5 meses. E eu queria estar orando antes da gente começar, né? Para que essa palavra que Deus colocou no meu coração possa estar entrando no coração de vocês também, que possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai, presencialmente, mesmo com todas as exigências, todo o cuidado que tivemos que tomar, Pai. É sempre especial estar vindo na Tua casa, Deus, estar vindo Te buscar mais, Te adorar, entregar tudo que estiver no nosso coração, Deus. Nesse momento eu venho orar por esse momento da palavra, Pai, que o Senhor possa estar fazendo com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, possa estar entrando no coração deles também, Deus, que o Senhor esteja me usando mais uma vez, que nós possamos estar sempre colocando em prática, Pai, a palavra que é falada aqui, para que a gente possa sempre estar construindo a nossa casa em cima de uma rocha, e não em cima da areia, que a gente possa estar sempre firme na rocha que é Jesus. Mais uma vez, eu te entrego esse momento em Tuas mãos e é isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade, muito nervoso também, mas hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que a Eliana até é fã disso, né? Que é sobre corrida. Esse é um hábito também que eu tenho adotado. O João tá morrendo de rir. Esse é um hábito que eu tenho adotado na minha vida ultimamente, né? E recentemente eu percebi, na verdade, que a Bíblia muitas vezes, principalmente Paulo, né? Ela compara a nossa vida com Cristo como se fosse uma corrida, realmente. E por isso que essa noite eu trouxe aqui 5 comparações que muitas vezes a Bíblia faz entre a nossa vida com Cristo e também uma corrida, para que a gente possa estar vivendo essa vida da melhor maneira possível, da maneira que agrade ao Senhor. Amém? A primeira comparação que eu trouxe aqui hoje é sobre as regras. Paulo mesmo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando ele fala: semelhantemente, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir segundo as regras. Ele te vê que não é só na corrida, né? Em qualquer esporte, em qualquer jogo, existem regras e todo mundo que estiver disposto a disputar esse jogo, disputar esse esporte, eles têm que estar dispostos a cumprir essas regras. A gente vê que, por exemplo, um corredor que ele queima a largada, ele empurra seus adversários, ele corta caminho, ele pode até terminar a corrida, mas ele não vai ser coroado. Ele pode até terminar em primeiro, em segundo, terceiro, mas ele não vai ganhar o prêmio, não vai ganhar medalha, não vai ganhar troféu. Ele vai ser eliminado por não ter cumprido essas regras. Da mesma forma, a nossa vida com Cristo também é assim. O que seriam essas regras? Seriam os mandamentos de Deus. Ou seja, sempre que a gente querer firmar esse compromisso, né? Sempre que a gente querer viver uma vida com Cristo, querer viver uma vida segundo a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a andar segundo os mandamentos de Deus. É claro que vai ter vezes que a gente não vai conseguir, vai ter vezes que a gente vai cair, a gente vai falhar em alguma coisa, né? Eu vou até falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas a gente tem que estar sempre disposto a fazer o nosso máximo. A gente tem que estar sempre disposto a estar tentando melhorar um pouco a cada dia. A gente tem que estar sempre disposto a estar deixando que a palavra de Deus esteja iluminando nossos caminhos. A palavra dele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a palavra dele sempre tem que ser a direção que nós temos que tomar na nossa vida. A primeira comparação que eu fiz foi essa, que a gente tem que sempre estar dispostos a andar segundo os mandamentos de Deus. A segunda semelhança que eu destaquei foi sobre o treinamento. A gente vê que o treinamento ele é algo fundamental na vida de qualquer atleta, né? A gente vê que, por exemplo, um corredor que ele vai disputar alguma corrida, só que ele não treina antes, a gente vê que ele pode ter cãibra, ele pode ter alguma lesão,
ele pode se cansar rápido, ele pode não ter um desempenho tão bom quanto ele poderia ter, mas a gente vê, por outro lado, que os corredores que treinam bastante tendem a ter um melhor resultado. E isso não só na corrida, né, mas em qualquer esporte. É interessante a gente ver também que o treinamento, ele muitas vezes é algo que não se vê, né? Ele é algo que, mesmo sendo fundamental, muitas pessoas acabam não vendo essa prática na vida de um atleta, né? Porque já acabam, na maioria das vezes, fazendo em secreto. É claro que tem algumas exceções, quando, por exemplo, algum torcedor vai ver o treino do seu time, quando o time libera o treino para os torcedores ver, mas, em geral, as pessoas estão vendo mesmo a competição, né? O jogo propriamente dito. E, da mesma forma, é na nossa vida cristã. Da mesma forma, o nosso treinamento é o secreto. Ou seja, é aquilo que a gente faz na nossa casa, no nosso quarto. É quando a gente fecha o nosso quarto, a gente busca a Deus em oração, em jejum, em palavra, em adoração, na nossa devocional em geral. Isso é fundamental para a nossa vida. Acontece que muitas vezes a gente quer cumprir a vontade de Deus, nós queremos exercer nossos dons, nós queremos cumprir aquilo que Deus tem para a gente quer cumprir o nosso propósito, evangelizar, ou seja, fazer realmente aquilo que é a vontade de Deus, só que a gente não quer treinar antes. A gente quer entrar nessa corrida sem treinar. A gente não pode fazer isso, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Por isso, antes da gente estar disputando essa corrida propriamente dita, né, nós temos que estar nos fortalecendo no nosso secreto. Nós temos que estar adquirindo aquilo que Deus tem para cada um de nós, que é uma comunhão com Ele. E a gente não pode se contentar em fazer o básico, né? A gente não pode se contentar em vou só ler um versículozinho às vezes, vou orar antes de uma refeição e tá tudo bem, ou então vou só na igreja e tá tudo bem. Não, a gente tem que buscar Ele incessantemente. A gente vê que os atletas que treinam bastante, eles costumam ser os melhores nos seus esportes. A gente vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, no futebol. A gente sabe que a gente não tem muito o que falar, né? O cara já foi eleito 5 vezes melhor jogador do mundo, tem vários títulos, é um dos melhores jogadores da história do futebol, né? E a gente vê que ele treina incessantemente, ele não se contenta só com o treino que ele faz na Juventus, na seleção de Portugal, quando ele está lá. A gente vê que ele treina em casa, ele treina em outros lugares, ele busca incessantemente para desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Da mesma forma é a gente também. Nós temos que buscar a Deus todo o nosso coração, nós temos que dar o nosso melhor para Deus, porque é isso que é verdadeira adoração. Deus mesmo, Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, a gente tem que estar sempre disposto a dar o nosso melhor para Deus, para que a gente saia da melhor maneira possível nessa corrida. A terceira comparação que eu destaquei entre uma corrida da nossa vida com Cristo é sobre cair. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já caiu alguma vez quando estava correndo, né? Nem que fosse quando era criança. E infelizmente isso acontece, né? Como eu disse no começo, muitas vezes a gente não consegue cumprir a vontade de Deus, né? A nossa carne, infelizmente, é fraca, a gente acaba errando algumas vezes, a gente acaba caindo, a gente acaba desanimando, né? E infelizmente isso acontece. Muitas pessoas acabam achando que a vida cristã é como se fosse uns 100 metros rasos, né? Que você vai correndo sem nenhum obstáculo. Só que não é bem assim, não. A vida cristã está mais para uns 100 metros com barreira. Aquela corrida que você vai correndo, aí vem um obstáculo, você tem que pular, aí você nem terminou de se ajeitar direito, já vem outro, você tem que pular de novo. E um desses obstáculos a gente acaba caindo. E isso não é exclusividade da vida de um cristão, né? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo erra, seja você cristão ou não. Só que tem uma coisa que nos difere das pessoas que não têm Cristo ainda, que é o tempo que a gente permanece no chão. Quando um cristão cai, ele não pode se contentar em estar no chão. Muitas vezes a gente cai em outras pessoas, no inimigo, ou até mesmo nós falamos para nós mesmos: aproveita que tu está caído e fica aí mais um tempo, descansa um pouquinho, aproveita que você caiu e tira uma soneca. Ou seja, falando em outras palavras, aproveita que você errou e erra mais, já que você vai ter que se arrepender de novo. Continua mais um pouquinho nesse pecado, aproveita que está um tempo sem ir na igreja, sem ir nas programações, e se diverte um pouco no mundo, aproveita.
Deus não nos criou para estar deitado. Deus não nos criou para estar caído. Ele sabe que a gente vai cair, mas Ele quer que a gente esteja levantando e logo em seguida. Ele quer que a gente esteja se arrependendo daquele erro que a gente cometeu logo em seguida e continue a corrida. É isso que nos difere. Ele nos chamou para ser diferente, Ele não nos chamou para estar caído no meio do caminho. Ele nos chamou para estar seguindo em frente, independente das dificuldades. E outra coisa também sobre essa questão de cair é que a gente não pode cair no mesmo erro. Como, por exemplo, imagina você está correndo, aí você vê um obstáculo na sua frente, você vai lá e fala assim, esse eu consigo pular. Aí você vai, corre, só que na hora você não chega nem perto de conseguir. Você vai, cai, se suja, se machuca todo, aí fala assim, beleza, vou levantar. Aí logo na frente você vê o mesmo obstáculo da mesma altura, da mesma profundidade, da mesma largura. Aí te pergunto, você vai arriscar pular de novo ou você acha mais prudente dar a volta nele? Passar longe dele? Mais prudente dar a volta, né? E da mesma forma, quando a gente cai em alguma área da nossa vida, nós temos que já ter consciência que aquela área é uma área que está mais suscetível ao erro. Ou seja, tem que evitar mais essa área. Por exemplo, se você tem uma dificuldade com bebida alcoólica, é bom que você não fique em muitos lugares que tenha bebida alcoólica, né? Como bares, festas. Se você tem área na tentação sexual, não é bom que você fique sozinho, sempre com a sua namorada. Ou seja, tem que estar sempre evitando os obstáculos que a gente sabe que tem mais facilidade para cair. É interessante que a Bíblia não fala só para a gente fugir do mal, né? Ela fala para a gente fugir da aparência do mal. Ou seja, sempre quando a gente tiver algo que possa nos levar a cair, que possa nos levar a estar mais distante de Deus, nós temos que evitar. É a decisão mais prudente que a gente pode tomar. A quarta comparação que eu destaquei é olhar na direção certa. Quando eu estava montando essa pregação, eu lembrei uma vez que o Caio, ele tem uma palavra aqui também sobre o culto jovem, né? Também contando uma experiência sobre corrida. E ele falou que quando ele corria olhando para cima, olhando para frente, né? Era muito mais fácil para ele estar com energia, estar animado, do que quando ele olhava para baixo. Quando ele corria olhando para baixo, para o lado. E da mesma forma é com a gente. Quando a gente olha para frente, ou seja, quando a gente olha para aquilo que Deus tem para nós, quando a gente olha para cima, ou seja, quando a gente olha para Jesus, fica muito mais fácil da gente disputar essa corrida do que quando a gente está olhando para baixo, né? Ou seja, quando a gente está olhando para os problemas da nossa vida. Um exemplo clássico da Bíblia de uma pessoa que acabou olhando na direção errada foi Pedro. Porque Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, Pedro ele conseguiu por um tempo, quando ele estava olhando para Jesus. Mas a partir do momento que ele olhou para as tempestades que tinham ao redor dele, ele acabou afundando. E eu não estou falando que a gente não tem que olhar para os nossos problemas, que a gente tem que ignorar eles, é que a gente tem que considerar para poder resolvê-los. Mas a gente não pode manter o nosso foco neles. Nosso foco tem que ser sempre Jesus, tem que ser sempre o autor da nossa vida. O autor de Hebreus fala isso em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o que nos atrapalha do pecado que envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora, tendo os olhos sempre fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, que o autor de Hebreus está destacando mais uma vez que nós temos que estar olhando sempre a Jesus. É claro que muitas vezes os problemas que estão ao nosso redor, a gente vê, por exemplo, a situação que a gente está passando, né, da pandemia, muitas vezes o problema ele pode ser maior do que a gente, mas ele nunca é maior do que o nosso Deus. Então, a gente tem que estar sempre se lembrando disso, né? Sempre se lembrando daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus está fazendo por nós, do cuidado que Ele tem por cada um de nós individualmente, daquilo que a gente sabe que Ele ainda tem para a gente, que é a vida eterna, para aquilo que Deus Ele te prometeu. É uma frase que eu gosto muito, que eu vi há bastante tempo, né? Que fala para a gente não contar para Deus o tamanho dos nossos problemas, né? Para a gente contar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Vocês têm que saber que Deus ele é sempre maior do que qualquer problema que a gente possa ter. E
Outra direção errada que a gente olha muitas vezes é para trás. É muito comum em séries, em desenhos, em filmes, a gente vê algum personagem correndo, ele olha para trás por algum motivo específico, quando ele olha para frente de novo, ele acaba batendo alguma coisa e caindo. Da mesma forma é com a gente também. Quando a gente quer correr olhando para trás, ou seja, quando a gente quer viver a nossa vida sempre olhando para o nosso passado, sempre olhando para aquilo que, como o próprio nome já diz, né, já passou, a gente acaba ficando dependente disso e a gente acaba não conseguindo viver aquilo que Deus tem para nós. Porque não tem como uma pessoa olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. E Paulo ele fala isso também em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, quando ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui está falando que ele não conseguiu o nível de 100% de santidade, né? Ele não conseguiu ser perfeito. E a gente está falando de Paulo, né? Que mais uma vez é uma pessoa que dispensa comentários, um dos grandes evangelistas que a gente tem, né? Se não o maior, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, e ele diz que ele não conseguiu ser perfeito, né? Ele não conseguiu o nível de santidade máxima. Mas uma coisa que ele faz que ajuda ele bastante, né? Que ele fazia que ajudava ele bastante, era não olhar para trás. Porque a gente sabe que Paulo ele tinha um passado difícil, né? Um passado que poderia condenar ele porque ele perseguia cristãos. Mas ele escolheu não viver preso a esse passado, né? Porque a gente sabe que se ele ficasse toda hora se lamentando por isso, ele não ia viver o novo de Deus que Deus tinha para a vida dele. Da mesma forma, a gente não pode ser assim, a gente não pode querer correndo olhando para trás. A gente tem que olhar sempre para frente. E a própria Bíblia fala que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a gente tem que está se libertando do passado. Às vezes tem alguma mágoa, algum pecado, alguma experiência ruim, alguma coisa de errado que a gente fez. Só que se a gente se arrependeu de todo o nosso coração, Deus já jogou no mar do esquecimento. Ele mesmo fala isso na Bíblia. Então a gente não pode estar querendo correr olhando para trás. A quinta e última coisa que eu queria destacar é o tipo de corrida. A gente vê que existem dois tipos de corrida, né? Que são corridas que você corre sozinho, seja para emagrecer, para ter um modo de vida saudável, para relaxar. E a gente tem competições, né? Que são que você vai correr contra uma outra pessoa a fim de ganhar um prêmio que é proposto. E você vai fazer de tudo para conseguir isso, né? E é claro que a gente tem outras variações, né? Como por exemplo você correndo do cachorro adoidado, mas só queria usar esses dois tipos de corrida, né? Que são os mais comuns. E qual que seria a nossa corrida? Qual que seria a classificação para a nossa vida com Cristo? Seria uma corrida que a gente corre sozinho ou uma competição? Seria uma competição. Uma competição contra nós mesmos. Uma competição contra o nosso velho homem, contra os nossos pecados, contra o nosso lado carnal. Essa é uma corrida que realmente é a mais difícil para a gente, né? Que é uma corrida que o velho homem toda hora ele tenta assumir a frente da nossa vida, está tomando controle da nossa vida para que a gente volte às velhas práticas, para que a gente volte para o passado, né? Mas como a gente falou agora, a gente não pode querer correr olhando para trás. E acaba que muitas vezes a gente não consegue vencer essa corrida porque a gente acha que nossos adversários são outros. A gente acha que nossos adversários são nossos irmãos. A gente acha que a gente tem que sempre pregar melhor que fulano, orar melhor que ciclano, adorar melhor que ele, ser melhor que não sei quem. E acaba que muitas vezes a gente não consegue vencer nós mesmos porque a gente está querendo ser melhor do que o nosso amigo, do que o nosso irmão. Mas Deus ele não quer isso da gente. Ele não quer que você seja melhor que ele, que você seja melhor que ela. Ele quer que a gente seja melhor que nós mesmos. Ele quer que a gente seja a melhor versão de nós sempre. Deus ele quer que o Lucas de hoje seja melhor do que o Lucas de ontem.
Ele vai querer que o Lucas de amanhã seja melhor do que o Lucas de hoje. Ou seja, a gente tem que estar sempre na cabeça que o nosso verdadeiro inimigo somos nós mesmos, o nosso lado carnal. E por isso que a gente tem que estar sempre tomando cuidado contra nós mesmos, e não contra outras pessoas. E é isso que eu queria trazer hoje pra gente, né? Que no final dessa corrida a gente possa falar a mesma coisa que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que a gente possa estar terminando essa corrida sempre com a nossa fé guardada. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento tão especial para nós, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar disputando essa corrida, Pai. Através do sacrifício do Seu Filho Jesus, nós podemos estar aqui, Pai, buscando o Senhor, com a certeza que nós teremos o nosso prêmio no final, que é a vida eterna, Pai, não por nosso mérito, mas pelo que o Senhor fez por nós. Que a gente possa estar sempre correndo de acordo com as regras, que o Senhor possa estar sempre escondendo a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Que a gente possa estar sempre praticando o nosso secreto, para estarmos nos fortalecendo cada vez mais para fazermos aquilo que o Senhor tem para a gente. Que mesmo que a gente caia, Pai, mesmo que a gente desanime na nossa corrida, que a gente possa estar sempre se reerguendo no Senhor, que a gente possa estar sempre buscando a santidade, Pai, que a gente possa estar sempre correndo na direção certa, sempre olhando para Ti, nunca botando o nosso foco nas dificuldades ou no nosso passado, mas que a gente possa estar sempre olhando para o autor e consumador da fé. Que a gente possa também estar sempre entendendo que a nossa luta é contra nós mesmos e que a gente possa estar fortalecendo cada dia mais o nosso lado espiritual para que a gente possa estar perseverando até o fim. Muito obrigado mais uma vez por esse momento, Pai, esteja conduzindo o restante desse culto. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.